Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana eu vou apresentar a utilização de estilos em aplicações NetMaui usando o código ZAML. Vamos iniciar apresentando qual é a motivação para usar estilo. Então, quando nós criamos aplicações NetMaui, na interface do usuário nós podemos ter diversas views que possuem a mesma identidade visual, sendo definidas usando as mesmas propriedades com os mesmos valores, como eu estou mostrando aqui. Então aqui nós temos várias views com a mesma identidade visual definidas usando as mesmas propriedades e os mesmos valores. Quando isso ocorre, eu posso ter alguns problemas na minha aplicação. Eu vou elencar os principais. Nesta abordagem, quando isso ocorre, os valores usados para definir a aparência, eles tendem a ficar espalhados pela aplicação, dificultando a manutenção e não permitindo a reutilização de código, ou dificultando isso, né? Também fica difícil garantir uma aparência e comportamento consistentes na aplicação. E outra coisa que é muito difícil de fazer é permitir que os usuários personalizem a aparência da aplicação. Então, para resolver esses problemas, nós usamos estilos e fazemos isso usando a classe Style do NetMaui. Essa classe ela vai conter propriedades, comportamentos que vão definir a aparência e o comportamento dos elementos visuais da nossa aplicação. Então, usando estilos, nós podemos agrupar em um local uma coleção de valores de propriedades que podem ser aplicados a vários elementos visuais. Isso vai ajudar a reduzir o código repetido e permite também que a aparência da aplicação seja alterada com mais facilidade. Então, usando estilos, nós podemos ter uma consistência visual, podemos reutilizar código mais facilmente, a manutenção fica mais fácil, posso separar as responsabilidades, separando a lógica da apresentação da lógica de negócios, e eu posso personalizar a minha aplicação de uma maneira mais fácil. Então vejamos como criar e usar estilos. Então os estilos, eles podem ser definidos usando o código XAML ou C#. Eu vou focar aqui na utilização do código XAML. Os estilos criados usando a classe Style, usando XAML, geralmente eles são definidos em um Resource Dictionary, que é atribuído à coleção Resources de um controle de uma página ou à coleção Resources da aplicação NetMaui. Então, quando nós escolhemos onde definir um estilo, vai afetar aonde nós vamos poder usar esse estilo. Assim, as instâncias de estilo definidas no nível do controle só podem ser aplicados ao controle e seus filhos. As instâncias de um estilo definidas no nível de página só podem ser aplicados à página e a seus filhos. E as instâncias de estilo definidas a nível do aplicativo, eles podem ser aplicados em todo o aplicativo. Então observe que eu tenho aqui um Resources para o meu controle, um Resources para minha página, um Resources para minha aplicação. Então todo objeto que deriva de Visual Element no NetMaui possui essa propriedade Resources, que é um Resource Dictionary que pode conter recursos como estilos, cores, etc. E focando nos estilos, nós temos dois tipos principais de estilos: os estilos implícitos e os explícitos. Um estilo implícito, ele é definido especificando apenas o target type, e o objeto style, ele será automaticamente aplicado a todos os elementos desse tipo. Porém, os subtipos ou subclasses do target type que for definido não terão o style aplicado automaticamente. Então aqui eu estou definindo um estilo usando a classe style e definindo o target type como sendo label. Então esse estilo vai se aplicar a label. E aqui eu estou definindo as propriedades com os valores para esse estilo, font size, o valor large, font attributes e o valor bold. Então observe aqui, eu tenho que definir no estilo implícito apenas o target type. Um estilo explícito, ele é definido especificando o target type e também um valor ao atributo x2.key e definindo a propriedade style do elemento ou controle de destino para a referência xKey usando um static resource. Então olha, aqui eu estou definindo um estilo, definindo
definindo o target type, que é para label, só que aqui, ó, eu estou definindo um atributo x key com uma denominação, um identificador. Então isso aqui é um estilo explícito. Para mim usar esse estilo, eu tenho que no elemento ou controle de destino, por exemplo, aqui numa label, definir a propriedade style e usando o static resource referenciar o identificador definido em x key, como eu estou mostrando aqui. Então vamos ver isso na prática. Eu vou abrir aqui um projeto NetMalware criado usando o template padrão. Aqui a única alteração que eu fiz foi que na main page eu defini aqui, ó, 2 buttons e um vertical stack layout dentro de um scroll view. Eu estou com essa aplicação já renderizada, ela tem essa aparência aqui, ó. Eu tenho 2 buttons. Aqui no button eu estou definindo as propriedades text color, background color, font attributes e font size. Observe que eu estou definindo para os 2 botões as mesmas propriedades e os mesmos valores, olha. Então eu tenho essa aparência. E aqui no vertical stack layout, estou centralizando verticalmente, com espaçamento de 25 e um preenchimento de 30. Então, naturalmente, eu estou usando apenas 2 controles aqui para simplificar, mas eu poderia ter diversos controles. E a característica aqui é que esses controles têm em comum as mesmas propriedades e os mesmos valores. Neste caso, eu vou mostrar como nós podemos criar um estilo para centralizar num único local as propriedades e os valores dessas propriedades e assim facilitar a manutenção do código e evitar essa repetição que eu estou tendo aqui. Então eu vou vir aqui, ó, eu vou parar a minha aplicação e eu vou criar um estilo a nível de página, usando Content Page. E aqui, ó, Resources. Então aqui dentro eu vou definir os recursos, no nosso caso aqui, os estilos que eu vou aplicar. Então esse Content Page Resources aqui, ela é uma seção XAML que é usada para declarar recursos específicos da página. Então aqui, olha, eu vou definir um estilo implícito. Então para isso, ó, eu defino aqui, ó, a classe Style, tenho que definir o Target Type e observe que aqui, ó, no Target Type eu tenho diversos controles, layouts que eu posso definir como sendo o elemento de destino a qual o estilo vai ser aplicado. Por exemplo, vamos aplicar um estilo ao Vertical Stack Layout. Como ele é um estilo implícito, eu não preciso definir aqui o atributo xKey. Então agora eu vou definir as propriedades e os valores que eu quero aplicar ao Vertical Stack Layout, que é o meu Target Type. Por exemplo, eu sempre vou definir o Setter, Property, e aqui, ó, eu tenho acesso às propriedades desse Target Type que estão disponíveis para mim atribuir os valores. Então vamos supor que eu quero substituir essas propriedades Vertical Options, Spacing, Padding que está definido aqui, ó, nesse Vertical Stack Layout dentro do Scroll View aqui no meu estilo. Então eu vou iniciar definindo aqui, ó, Vertical Options e defino o Value como Center. Pronto, agora eu vou definir um outro setter, uma outra propriedade. Aqui eu poderia definir quantas propriedades estivessem disponíveis. A outra propriedade vai ser a propriedade padding, que eu quero aplicar o estilo. O value dela vai ser igual a 30,0. E a outra propriedade vai ser o spacing, cujo valor vai ser 25. Pronto, com isso eu defini um estilo para o Vertical Stack Layout. Então agora, ó, eu posso remover isso, que esse estilo vai ser aplicado a todo Vertical Stack Layout que eu tiver nesta página. Então se eu executar a minha aplicação, eu vou obter o seguinte resultado, olha, o mesmo resultado, porque o que estava sendo definido aqui diretamente no Vertical Stack Layout agora está sendo definido por um estilo implícito, onde eu defini o Target Type como Vertical Stack Layout. Então, usando essa mesma abordagem, essa mesma lógica, eu vou criar um outro estilo aqui, ó. Só que agora o Target Type vai ser um button. Então ele vai se aplicar com todo o elemento button que eu tiver nessa página. E aqui, ó, eu vou definir as propriedades Text Color, Background Color, Font Attributes e Font Size com esses valores aqui. Então eu vou definir, ó, o Setter, Property, Background Color, Font Attributes, Font Size, Text Color e os valores. Então agora, ó, eu posso remover esses valores daqui, ó.
eu vou parar e eu vou executar novamente a minha aplicação e você vai ver que o resultado vai ser o mesmo. Só que agora, ao invés de eu estar definindo aqui, ó, em cada controle button as propriedades e os valores, eu tenho centralizado num estilo aqui, ó. Uma das vantagens de usar essa abordagem de estilos é que, por exemplo, se eu quiser alterar a aparência visual, eu altero num lugar só. Por exemplo, aqui, ó, eu vou alterar o background color para green e o text color para black. Percebeu? Alterando num lugar só, isso vai afetar todos os elementos para o qual o meu estilo foi definido. No caso aqui, ó, o target type é button. Além de definir estilos aqui, ó, eu posso definir cores também. Por exemplo, aqui, ó, eu posso definir a classe color. Vou definir aqui um identificador para ela usando o X-Key, por exemplo, BG color. E aqui vou definir uma cor, por exemplo, orange. Vou copiar e colar e vou definir uma outra cor, text color, que eu vou definir aqui para black. Então agora eu tenho duas cores e eu posso, no meu estilo definido aqui para o button, aqui em value, usar essa cor. Para isso, eu usando o value aqui, defino o static resource como sendo BG color. E aqui, ó, vou definir o static resource como sendo text color. Então eu vou ter que parar a minha aplicação, né? E quando eu executo aqui, ó, olha aqui, ó, a cor, o background color agora é a minha cor BG color e a cor do texto é a cor definida em text color, que é negro, laranja e a cor negra. Então aqui, como eu estou definindo os estilos a nível de página, eles vão ser atribuídos a todos os elementos do tipo que foi definido aqui no Target Type. No caso aqui, ó, tem o Vertical Stack Layout e o Button. Se eu quiser atribuir um estilo específico a um controle, eu posso. Por exemplo, vamos pegar o Button aqui, ó. Eu vou fazer assim, eu vou aqui nesse Button, vou criar, ó, uma seção Resources. E dentro dessa seção eu vou definir um estilo aonde eu estou definindo, olha, uma cor de fundo amarela, uma cor de texto, vamos colocar aqui blue, azul e uma fonte de 30. Vamos colocar aqui 25. Então percebeu que quando eu defino um recurso para o controle, ele sobrepõe, ou seja, o que vale, que vai ser aplicado ao controle é aquele recurso que estiver mais próximo dele. Como eu tenho um recurso definido para o controle, é esse que ele vai ser aplicado. Então eu tenho uma hierarquia, né? O aplicativo, a página e o controle. Então um estilo definido a nível de controle, ó, ele vai substituir um estilo a nível de página e a nível de página vai substituir um estilo a nível de aplicativo, que seria um estilo global que eu vou mostrar a seguir. Então agora eu vou voltar o button para o estilo anterior, eu vou voltar o que era antes, tá? Então eu vou ter que parar a aplicação, né? Ó. Vou executá-la novamente para a gente ter a aparência visual original. Tá aqui, voltei ao que era anteriormente. Então, até o momento eu estou usando estilos implícitos. Para mim criar um estilo explícito, basta eu definir o atributo X-Key. Por exemplo, aqui no button, eu vou definir aqui, ó, um atributo X-Key. Vou colocar aqui, ó, e vou definir um identificador, por exemplo, button style. Então, ó, observe, ó, que agora o estilo não está sendo mais aplicado aos meus buttons. Se eu quiser aplicar um estilo explícito, eu tenho que ir no controle de destino, definir a propriedade style e aqui, ó, usando static resource, definir o estilo, ó, button style. Vou repetir aqui para o outro button. E olha aqui, ó. Então agora eu defini um estilo explícito usando aqui, ó, a propriedade x2.key, defini o identificador para esse estilo e para mim aplicar eu uso a propriedade style do controle ou da view a qual eu quero aplicar o estilo, static resource, o nome ou identificador definido em key. Então vamos parar aqui o nosso projeto, a nossa aplicação, né, que estava em execução, e vamos abordar um outro recurso que eu vou apresentar, que são a aplicação de estilos a tipos derivados. Eu posso usar a propriedade Apply to Derived Types
para aplicar um estilo a controles derivados do tipo base referenciado pela propriedade targetType. Então, quando eu defino essa propriedade como true, eu vou poder ter um único estilo direcionado a vários tipos, desde que o tipo seja derivado do tipo base, especificado na propriedade targetType. Então, por exemplo, aqui eu estou definindo um estilo a nível de página, usando a seção Content Page Resources, e o targetType está sendo definido como stack base. Esse stack base, ele é um tipo base que vai servir para todos os elementos de layout do tipo stack layout, vertical stack layout, horizontal stack layout. Quando eu defino o targetType por um tipo base e defino a propriedade apply to derived types como true, esse estilo vai se aplicar a todos os elementos que são derivados desse tipo base, que no meu caso aqui, ó, vai ser o vertical stack layout, horizontal stack layout e o stack layout. Então, retornando aqui ao nosso projeto, apenas para mostrar aqui, ó, que o stack base, ele é um tipo base de vertical stack layout, ó. Eu vou criar uma instância de vertical stack layout e vou pressionar F12 aqui, ó. Olha aqui, ó, vertical stack layout e stack base. Então nós podemos vir aqui, ó. Deixa eu remover esse código que eu coloquei aqui só apenas para mostrar o stack base. Então eu posso retornar aqui e aqui, ó, no estilo que eu estou definindo aqui para vertical stack layout, aqui agora eu vou colocar stack base. Então, meu targetType agora é um tipo base que vai abranger os layouts vertical stack layout, horizontal stack layout e stack layout. Para que isso seja aplicado, se eu executar, você vai ver que eu não vou ter o estilo mais aplicado aqui, ó, ao vertical stack layout. Olha aqui, ó, eu não estou mais centralizando e o padding e o space não está mais atuando. Então, para isso funcionar, eu tenho que usar aqui, ó, a propriedade apply to derived types igual a true. Aí eu tenho que parar o meu projeto, executar novamente, e aí na renderização você vai ver que agora, olha, eu tenho o meu layout aqui, ó, aplicado aos tipos base. No meu caso aqui, eu tenho apenas um vertical stack layout, mas ele se aplicaria a todos os layouts deste tipo, do horizontal e do stack layout. Então, continuando, vamos falar agora dos estilos globais. Então, nós já vimos que é possível definir estilos a nível de uma content page, a nível de um layout e a nível de um controle. Acontece que na maioria das vezes nós vamos precisar usar estilos em várias content pages da nossa aplicação. Então, nesse caso, nós devemos usar os estilos globais. Os estilos globais, eles podem ser definidos adicionando-os ao dicionário de recursos do aplicativo. E os estilos globais, ele podem ser tanto estilos implícitos como explícitos. Então, na seção Application Resources é onde eu defino os estilos globais. Então, por exemplo, aqui eu estou definindo em Application Resources um estilo explícito. Estou usando o atributo key, definindo aqui um identificador, e esse estilo vai se aplicar ao button. Estou definindo várias propriedades com alguns valores aqui. Aí, para mim aplicar esse estilo em qualquer content page da minha aplicação, basta eu ir ali num button, definir style, static resource e o nome do estilo, que neste caso é um estilo explícito. Então aqui é um exemplo de estilo global. Então vamos retornar para o nosso projeto, eu vou pará-lo e eu vou vir aqui, ó, no arquivo appxaml, olha aqui o meu application resources, que vai ser aplicado a qualquer content page da minha aplicação. Aqui, ó, Resource Dictionary inicia a definição do dicionário de recursos. E ó, eu estou usando o Merge Dictionary, que é uma seção usada para combinar vários dicionários de recursos em um único dicionário. Então isso permite separar os recursos em diferentes arquivos e agrupá-los aqui num único local. É exatamente o que está acontecendo aqui, ó. Aqui eu estou definindo dois dicionários e o caminho desses dicionários estão definindo aqui nesse arquivo, colors.xaml, dentro da pasta resource, dentro da pasta style, e styles.xaml, dentro da pasta style, dentro da pasta resource. Então, se eu vim aqui em resources, styles, eu vou ver, ó, esses dois arquivos que estão agrupados aqui, ó, em Application Resources. Então, esses estilos definidos aqui, ó, vou abrir esse arquivo de style, olha aqui, ó, estou definindo estilos aplicados globalmente na minha aplicação. É por isso que quando você cria uma aplicação usando o template padrão e você abre a aplicação, você já vê a configuração e uma aparência visual definida. Isso é feito usando esse
estilos aqui. Eu tenho estilos e eu tenho cores também, ó. Note que eu estou definindo gradações de cores, olha. Tenho diversas cores definidas aqui, então essas cores estão sendo utilizadas aqui no meu arquivo app.xaml. E aqui, ó, esses dicionários que eu estou definindo aqui, ó, ele está sendo declarado como um dicionário de um recurso externo, um arquivo externo, colors.xaml e styles.xaml. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou remover essa definição, não tenho mais nada aqui. Então, se eu executar, você vai ver que a minha aplicação ela vai perder os estilos, por exemplo. Você vai notar aqui, ó, olha aqui a barra de navegação, ela não tem mais aquela cor que estava sendo definida aqui. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou parar e eu vou definir um recurso que agora vai ser global na minha aplicação. Eu vou fazer assim, ó, eu vou mover os estilos definidos aqui, ó, a nível de Content Page, aqui para minha seção de Application Resources. Então agora, ó, esses estilos são globais. Então observe que agora na minha main page eu não tenho mais nenhum estilo definido a nível de página. Eles estão definidos agora globalmente, ó. Então se eu executar, você vai ver que a minha aplicação agora vai estar usando esses estilos aqui, ó. Olha aqui, ó. Naturalmente eu não tenho a cor da barra de navegação que eu não tenho definido aqui nesses estilos, né? Mas o estilo definido aqui está sendo agora aplicado globalmente na minha aplicação. Então eu vou parar a minha aplicação, eu vou retornar aqui o código ao estilo original, né? E a minha main page aqui, eu vou deixar como estava antes. Só fiz isso para mostrar a utilização dos estilos globais. Então, continuando, eu vou mostrar agora a herança de estilos. Então, os estilos, eles dão suporte à herança. E assim nós podemos criar um estilo que deriva de outro estilo para reduzir a duplicação de código. No XAML, isso pode ser obtido definindo a propriedade based on como uma extensão de marcação static resource que faz referência ao style criado anteriormente. Então, por exemplo, ó, eu estou definindo aqui, ó, um estilo explícito, estou usando xkey aqui, ó, e defini um nome para ele. Esse aqui vai ser meu estilo base. Agora eu vou definir um outro estilo, também explícito, ó, red title label style, que está herdando desse estilo base, ó. Para isso eu estou usando a propriedade based on e usando o static resource, usando o identificador do estilo base. Então agora, como eu estou usando o target type como label, se eu aplicar esse estilo aqui, ó, red title label style a uma label, essa label vai ter esse estilo aplicado que vai herdar esse estilo. Então aqui neste caso aqui, essa label, ela vai ter um text color vermelho, um font size large e um font attributes com valor igual a bold, porque aqui eu tenho uma herança de estilos, ó. Esse estilo herda desse estilo. E quando esse estilo usa esse estilo, eu vou estar usando as propriedades definidas no estilo derivado e no estilo base. Então, para mostrar isso, eu vou retornar aqui para o meu projeto, ó. Vou remover esse código e vou remover esse código aqui. Então eu vou iniciar definindo um estilo que vai ser o estilo base. Então, ó, defini um estilo explícito, chamei de view style. O target type é do tipo view, então isso vai se aplicar a todos os elementos que derivam de view. E agora eu vou definir um estilo que vai herdar desse estilo. Então, para fazer isso, ó, eu defino aqui style, vou definir um xkey aqui, ó, e eu vou chamar de label style. E o target type, né, tem que ser do mesmo tipo. Então isso é importante, ó. Label é do tipo view. E aqui, olha, eu tenho que definir a propriedade based on. Aí eu defino static resource view style. E agora eu vou definir aqui, ó, apenas duas propriedades: a cor do texto e o tamanho do texto. Então aqui, ó, eu tenho as propriedades horizontal options, vertical options e background color, como aqua. E aqui, ó, text color font size. Então, esse estilo está herdando desse estilo. Esse é o estilo base, esse é o estilo derivado. Então, para mostrar isso na prática, ó, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu remover esse scroll view aqui. Eu vou iniciar definindo um vertical stack layout que vai herdar de view style. Então, ele vai herdar essas propriedades. No caso aqui, vai usar horizontal e vertical. E aqui dentro do vertical, eu vou definir 3 labels. Então, observe que eu tive que, para mim utilizar o estilo definido aqui, usar a propriedade style, static resource e o nome
do estilo. Então, no meu caso aqui, ó, o Vertical Stack Layout está usando o estilo View Style e as labels está usando o estilo Label Style, que é da de View Style. Então, vamos executar e vamos ver o resultado aqui. Olha aqui, ó, o Vertical Stack Layout, ó, ele está centralizado, horizontal e verticalmente, e o background, olha, é aqua. Se eu alterar a cor aqui, eu vou colocar yellow. Olha aqui, ó. E aqui nas labels eu tenho aqui o text color black. Eu posso definir aqui uma outra cor, né? Por exemplo, blue. Ó, ele alterou. Posso definir um font size aqui maior, olha, ou menor. Então aqui eu tenho o exemplo da herança de estilo. O estilo base, o estilo derivado e a aplicação desses estilos aqui no Vertical Stack Layout e na label. Então o tipo view aqui, ela vai abranger diversas views. No caso aqui ela está servindo para Vertical Stack Layout, para label, para button, para diversas outras views. Então agora, até o momento nós estamos trabalhando com recursos estáticos, ou seja, recursos que não podem ser alterados depois de definidos. Então na próxima semana nós vamos abordar os estilos dinâmicos, que permitem que eles sejam alterados em tempo de execução. Então era isso, até a próxima semana, se Deus quiser.